Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo número 5, e o verso de número 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, em outras traduções, os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Verso 12, o último verso, diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande o vosso galardão aonde? Nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Feche seus olhos. Essa é a tua palavra, Senhor. E que ela cumpra o propósito pela qual foi liberada do meu coração, e agora o coração da tua igreja. Pelo poder do teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós destruímos, ó Pai, a força das trevas. E seja aniquilado, ó Pai, todo ladrão de palavra. O espírito maligno que rouba a semente está banido desse lugar pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro as mentes abertas e corações prontos para ouvir a boa palavra de Deus. Eu declaro o Espírito do Senhor sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, e que o Senhor fale aos vossos corações, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. O tema da mensagem de hoje é: caminhar com pureza é caminhar com Jesus. E como introdução eu quero dizer que esse texto que nós acabamos de narrar é o próprio Senhor Jesus falando aos seus discípulos. A multidão o acompanhava e ele para e se assenta e começa a ensinar nesse sermão as bem-aventuranças. E bem-aventurado significa nada mais, nada menos que feliz. Também significa afortunado, também significa ditoso. Bem-aventurado também significa próspero. Então Jesus estava dizendo assim, ó: feliz, bem feliz são os humildes de espírito, ou bem prósperos são os humildes de espírito. Então Jesus estava dizendo isso nesse momento aos seus discípulos e todos quantos estavam ouvindo a sua mensagem. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, em um mundo que frequentemente valoriza o orgulho e o poder, Jesus, ele reafirma a verdadeira felicidade e a bênção através da humildade e a submissão a Deus. Estamos vendo num mundo onde o orgulho e o poder está se desenvolvendo na raça humana de uma forma que porque não tem mais humilde. Tem eu sou, eu tenho, eu posso. Não, porque eu fiz faculdade. Não, porque eu sou estudado. Não, quem é você para falar comigo? Não, porque eu. Esse eu é orgulho. O eu são orgulhos. E o poder, aquilo que você pode fazer, talvez pelo que você tem no bolso. E há um ditado aí fora que diz assim: o homem vale aquilo que tem no bolso. Discordo. Você vale muito mais do que você tem no bolso, porque você foi comprado por preço de sangue. Você foi comprado por preço de sangue. Seu valor é inestimável. O seu preço é preço de vida, porque Jesus deu a vida por você. Então já quero incentivar você a entender essa mensagem, a compreendê-la. Amém, irmãos?
Esse versículo também destaca a entrada no reino dos céus, no reino de Deus. Então não dá para entrar no reino de Deus com a minha conquista, com aquilo que eu fiz com o meu braço. Eu vou entrar no céu porque eu trabalhei muito na igreja, eu fui dizimista, fiel, eu ofertei, eu estava lá na campanha da cadeira, eu ajudei no mutirão, eu servi o pastor, eu fiz aquilo. Não, a sua conquista não vai fazer você entrar no céu. O que Jesus está falando nesse sermão é através da humildade, um coração humilde alegra o coração de Deus. Amém, irmãos? Vamos analisando o texto, verso 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Já essa frase, o choro aqui destacado, é um choro não só por coisas pessoais, mas também é um lamento pelo pecado, pela injustiça do mundo, destacado aqui a presença de um consolador que está dizendo assim, não fique triste. Jesus está dizendo nesses versos, bem-aventurados que choram porque serão consolados, já era um prenúncio de um consolador, que Ele mesmo enviaria, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, se você chora por algum lamento, por alguma crise emocional, alguma coisa te abatendo, você está levando a Deus, está levando a Jesus, o Consolador está aqui nessa noite. O Consolador eterno está aqui nesse lugar para te consolar. E esse Consolador que Jesus está falando é aquele que nos anima, Dilce, Sônia, Sheldon, ele nos anima dizendo assim, não acabou, não fica triste. O momento agora pode ser de tristeza e fragilidade, mas não acabou o mundo para você, não acabou a sua história. Não acabou Anderson, não acabou Patrícia, não acabou, tem muito mais a ser vivido. Quantos entendem, pode dar um glória a Deus? Aleluia. E o verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso significa aquele que tem autocontrole, aquele que domina bem os seus impulsos. A palavra manso é o contrário de agressivo. E talvez a gente ache que manso é aquela pessoa pacata. Esse cara aí é manso. E não se dá o devido valor à pessoa, não entendeu o significado da palavra no original. No original, manso não é a pessoa pacata, manso é a pessoa mais poderosa. Porque Jesus diz, eu sou manso, aprendei de mim porque sou manso. Então, ser manso, deixa eu ver onde eu parei aqui, cadê? Achei. Manso significa a pessoa que tem domínio, ela pode dominar os seus impulsos. A palavra manso é o contrário de agressivo, ou seja, não é na força da agressividade que nós vamos herdar os céus ou as mansões celestiais, não. Mas sim com domínio próprio. Então, ser manso é aquele que controla os seus impulsos. Eu falei do texto, está aqui, ó, Mateus, pode colocar para mim? Mateus capítulo 11, verso de número 29. Vou ler aqui para ganhar tempo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Está aqui. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é um aparelho que antigamente se usava nos bois, para andarem atrelado, para fazerem a mesma força. Jugo era uma ferramenta de madeira que se colocava. Jesus está dizendo assim, tomai sobre vós o meu jugo. O que Ele está dizendo? Eu quero andar do seu lado. Você não vai fazer força sozinho. Tem gente fazendo força nessa vida sozinho, porque não quer chamar Jesus para um relacionamento. Jesus nesse verso está dizendo assim, você não tem que fazer essa força toda. Você não tem que lutar com a força do seu braço. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou humilde de coração. E achareis o quê? Descanso. Se você não vai fazer muita força, você vai achar descanso, porque você está andando, oh Jesus, oh Espírito Santo, oh Jesus. Aí você vai seguindo o seu caminho com o Espírito Santo. Obrigado, Jesus, tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não vou viver mais agitação, tu tem águas tranquilas. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor está contigo? O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Então aprenda.
Verso de número 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E aqui fala de um tempo em que as pessoas precisam se dedicar mais a fazer o bem e a buscar com intensidade a prática da justiça. Isso é, eu preciso corrigir os meus caminhos. Eu estou caminhando com justiça? Estou fazendo certo? Qual é o certo? Certo, sim, sim, não, não. Passou disso, é maligno. Aleluia. Glória a Deus. Ande com justiça. Viva com justiça, trabalhe com justiça. Deus vai fazer mais por você. Aliás, já está tudo liberado. Qual o problema todo? Pergunte-me, qual o problema então, pastor? A gente não toma posse. A Bíblia diz assim, tudo quanto ligardes na terra, terá sido ligado no céu. Já aconteceu. Então, qual é o problema? É a gente andar em concordância. É a gente ligar as coisas aqui. Eu já falei isso em outras ministrações, na minha vida pessoal com a minha esposa. Muitas coisas eu conquistei quando eu dobrei o meu joelho junto com o dela. E falei assim, em nome de Jesus nós profetizamos, vai acontecer, vai ser. E aconteceu. Em segundos, em minutos, em poucos dias. Porque quando 2 joelhos se dobram, quando 2 ligam na terra, já foi ligado no céu. Os céus concordam em nos abençoar. Os céus concordam em te abençoar. Jesus já fez o sacrifício. A gente quer pagar a penitência no dia de hoje. Eu falei aqui, nós estamos lutando às vezes com um inimigo que já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Ele desceu ao inferno, tomou a chave de Satanás. O diabo não tem nem conta dele. Quer alguma coisa, ele vai para as encruzilhadas, porque já não tem mais casa. O Senhor deu a mim poder e vitória. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, caminhe com justiça. Então eu preciso corrigir o meu próprio curso, se estou andando com justiça diante do Senhor. Então bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome por justiça, fartos. Você quer fartura de justiça? Seja justo. Certo é certo e errado é errado. Não se mistura. Amém, irmãos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Isso me faz lembrar a palavra da semente. Então, se eu sou misericordioso, não adianta eu esperar amor de você se eu nunca recebi um gesto de amor pela sua vida. É injusto, Felipe, eu olhar para o meu pai que nunca recebeu amor dos meus avós e falar, meu pai nunca me deu amor. Mas vai ver a história do seu pai. Quem deu amor para ele? Quem deu amor para ele? A gente tem um gesto muito ruim de apontar e dizer, eu quero, mas o que a gente faz para merecer? A lei da semeadura existe, você vai colher daquilo que você planta. Então não tem como vós, filhos, querer mais do vosso pai. Investiga a situação, como é que foi. Mas Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos adotou, nos chamou e nos transportou para viver no reino de luz do Filho do seu amor, dizendo assim, eu vos chamei para não sermos mais servos, mas também amigos, como também filhos. E aí você tem herança. A irmã diz aleluia. Eu digo mais uma vez, você tem herança. Podia ser melhor, você tem herança. Pode ficar mais bonito, você tem herança. Você vê que a dificuldade até de entender que a gente tem herança. Tem que estar todo feliz da vida, eu tenho herança. E nem foi eu que plantei isso, Jesus me amou primeiro. Ele disse, ele que morreu na cruz do Calvário. E falou assim, está tudo pago. O que eu tenho que fazer agora? Só crer. E trabalhar na fé é importante. Porque é isso eu que tenho que desenvolver. Eu estava conversando com o Stanley ontem, a gente estava falando sobre isso, desceu umas remas ali gostosas, né, Stanley? Depois da reunião. A fé é algo que a gente precisa trabalhar.
Deus me dá fé, me dá fé. É igual bom ânimo, é você que cria. Você tem que trabalhar na fé, ser construída. Fé é firmamento, é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas se cadê vocês? E se espera. Eu acredito. Não porque tem que dar um sinal, aparece aqui um anjo, faz um negócio aqui. Não, porque eu creio. Deus está aqui. Deus está aqui. Está melhorando, vocês estão entendendo melhor agora. Deus está aqui. Veja, analise comigo, porque a palavra é fiel e verdadeira. Ele disse em sua palavra: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Deus está aqui ou não está? Deus está aqui, através de quê? Da pessoa do Espírito Santo, esse Consolador que nós acabamos de ouvir e falar sobre ele. Cristo já estava nessa narrativa dizendo: eu não vou deixar vocês só, tem um Consolador. Quantos entendem isso? Dão glória a Deus. Aleluia. Vamos avançando para o verso 8. E esse verso é o que mais me chama a atenção. Que o verso 8 ele diz assim: bem-aventurados são os limpos de coração. Em outras traduções, os puros de coração, porque verão a Deus. Essa frase, ela destaca-se dizendo que só vai ver Deus quem tem um coração puro. Só vai ver Deus se teu coração for puro. Se o coração não tiver purinho da Silva, tu não vai ver nada. Não dá para ver nada. Amém, irmãos? Provérbios, põe para mim mídia, Provérbios capítulo 4, verso 23. Se o coração tem que estar puro, quem tem que cuidar do coração? Sou eu. O meu coração. Então Provérbios vai dizer o quê? Provérbios isso. Não, Provérbios 4, 23. 4, 23. Isso. Olha aqui, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda-os. Mais uma vez, sobre tudo que se deve guardar. Por quê? Guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. O que está ligado ao coração? As veias, as artérias. Então o corpo todo para funcionar, o coração tem que estar, às vezes tem que estar desentupida, desobstruindo o caminho. Olha o que Deus está falando aqui, já há um tempão com a gente, desobstruindo o caminho da oração, com lugares em nossas vidas. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque tem gente que tem as artérias entupidas. Quem tem que fazer? Qual é o nome aquele negócio que faz? Quem lembra? Que ele faz desentupir, que enfia um negócio por dentro. Não, você vai me ajudar aqui. O que tem? Qual é o nome disso? Catéter, pronto. Ia sair umas línguas estranhas aqui, se eu falasse. Catéter. Então, se você não cuidar do coração, vai ter que fazer catéter. Cateterismo. Pronto, melhorou agora. Misericórdia. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Ah, Jesus, guarda o meu coração. Não. Ele disse: sobre tudo que deve guardar, guarde você o seu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Tem coisas no corpo de Cristo que está morrendo. Tem coisa no seu corpo que está morrendo, está dormente, está ruim, está inflamado. O que aconteceu? O caminho está obstruído. Meu Deus. E a gente precisa fazer o quê? Cuidar. Cuidar como? Tirando os excessos, tirando aquilo que não pertence a você. Posso, Felipe, usar daquele negócio que a gente viu ontem? Posso, meu filho? Você me autoriza? Ontem bateram no carro do Felipe. Estava vindo para a reunião, passamos o dia aqui no mutirão, foi aquela corre danada, não foi, Felipe? E a gente estava junto, aquela coisa, na hora do bichinho, vim para o culto, gente, ali no Três Irmãos, bateram no carro dele. Aí ligou para a Raquel, estava me arrumando e eu estava na prova, porque eu estava nervoso para a reunião. Uma dor de barriga na hora de sair para vir para a reunião. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? E ele falando com Raquel. Aí cheguei aqui, quando cheguei na igreja aqui: cadê você? Me falei: não, eu vou, estou nervoso. Eu falei: calma, para você não perder a sua razão. Ele estava brabo, irmão, porque esse menininho bonitinho aqui, dá um close nele aqui, ó, olha aqui. Esse menino bonitinho aqui, esposo da Lê, ele é bonito, né, gente? Mas o bichinho é sanguíneo. Eu descobri mais um, brabo igual siri na lata. Mais um igual eu, ó. Brabo, a gente tinha que ver esse homem brabo. Eu falei: gente, o bichinho é grande e é forte, como é que eu vou segurar esse homem aí?
E o Fábio não estava aqui para me ajudar. Aqueles irmãos, cadê o Paulão? Não estava aqui, os irmãos grandão aí para dar uma força. O Juan não estava. Eu falei, meu Deus do céu, o homem estava bravo. Eu falei, calma, quieta, rapaz, calma. Domínio. Tem que controlar o coração, por quê? Porque se você não controlar o coração, vai dar ruim, por quê? Vai ficar inflamado com a palavra negativa, inflamado com a contenda do mundo, inflamado com aquilo que estão tentando lançar em você. Entende? Você é um rio que precisa fluir, e tem gente querendo entulhar o teu rio, tem gente querendo entulhar teu coração, e o nome dessa gente é Satanás, são demônios, seres espirituais da maldade, que às vezes vão usar pessoas, porque não querem viver a prática da verdade, não querem ser homens bons, mulheres boas, não querem viver a prática da justiça, aí dá lugar o quê? Ao mal, aos espíritos malignos. Aí o que acontece? Aí vem um crente inflamado para a igreja. Mas Jesus curou Filipe. Você dá um glória a Deus? E o final da reunião ele estava bem, glória a Jesus. E assim somos nós. É hora de limpar a fonte. É hora de você tirar os excessos do seu coração, pois caminhar com pureza é olhar para dentro de nós e ver se nós temos um coração, como diz Jesus, é tirar as ervas daninhas. Por quê? Porque a nossa própria natureza, se você deixar, ela se inclina para aquilo que é errado. Está dentro de nós a murmuração, o disse-me disse, a fofoca, porque eu acho, porque se eu fosse o pastor Ivani, é o tal de se eu fosse, não, porque se eu fosse o pastor, eu faria assim, não, porque se eu fosse, porque tu não faz no lugar que você está, ninguém quer fazer no lugar que está, e às vezes acha que estar aqui nesse lugar é bonito aqui, estou bonitinho, né, estou aqui, mas pago o preço que eu pago. Eu despedi dos meus pais para viver o Evangelho. Eu me despedi das minhas vontades humanas para viver o Evangelho. Tem vezes que eu falo para minha esposa, não dá, eu tenho que ficar com Jesus hoje. Mas era nosso... E ela precisa entender. E como é mulher sábia, ela me ajuda a construir a casa. Tem dia que eu falo com meu filho, 11 anos. Um sábado desse aí, eu que tinha combinado de jogar a bola com ele e ir para o morro soltar pipa. Porque eu jogo bola e solto, não jogo nada, irmãos. Jogo bola, solto pipa. Eu combinei com ele de manhã, mas aí apareceu um SOS. Aí eu fui. Mas depois eu pedi perdão ao meu filho. Porque depois, quando eu ia para soltar pipa, o tempo virou, choveu, não deu para soltar pipa. E meu filho chorou, pai, eu queria você. Eu falei, filho, não deu, eu estava vivendo aquilo que Jesus chamou para viver. Então é bonito ver o pastor aqui, né? Mas paga o preço. Então, esse negócio de eu acho, que eu quero, se eu fosse eu, não viva isso, irmãos. Seja você no seu lugar. Faça você aquilo que Deus te deu capacidade de fazer. Se você vai subir, vai ser, amém, glória a Deus. Eu preciso de pessoas aqui. Eu preciso de homens e mulheres que se levantem, faça a diferença, sim. Eu preciso de Arão e segurando meus braços, sim. Eu preciso, a igreja precisa, o ministério precisa. Mas precisamos aprender qual é o nosso lugar no corpo de Cristo e não viver inflamado com as coisas do mundo nessa terra. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia. Então sou eu que preciso tirar as ervas daninhas da minha vida. É eu, somos nós, é eu, é você. Nós precisamos guardar o nosso coração. E aqui eu vou fazer mais uma rema para vocês. Olhem para mim. O que é isso aqui? Água. Muito bem. Está suja ou está limpa? Está suja ou está limpa? Está pura? Como você sabe? Você não provou? Eu vou dizer se está pura. Está pura. A fonte é boa. Pegou a palavra? Não basta a gente olhar para o copo com água e julgar, é boa, se não está pura. Assim não é você e eu no Espírito. Assim somos nós.
Pode parecer que está limpo. Olha para mim. Estou bonitinho hoje, até terninho, estou, Jadir. Olha aí. Até cheirosinho, irmão. Estou cheirosinho, tomei banho hoje. Estou cheirosinho. Mas o fato de eu estar limpo, cheiroso, não quer dizer que eu estou puro por dentro. Jeová te achou. Papai te viu agora. Agora você entendeu, desceu a rema. É aqui que está o teor dessa mensagem, a pureza. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Então o fato de a gente olhar, achar que está branquinho, está limpinho, não quer dizer que está puro. Jesus está provando você. Os céus estão provando a mim e a você. Então qual é o nosso trabalho? É cuidar do nosso coração, é cuidar do nosso interno. Para quê? Para não pecar contra o Senhor, para não ser achado em falta. Aleluia. Aleluia. Jeremias capítulo 17, verso 10, por favor, mídia. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Isso quer dizer o quê? Que Deus te conhece. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que você plantar, você vai colher. Ele prova os seus pensamentos. Ele sabe o que é verdade e o que é mentira em mim e em você. O que Ele espera da gente? Cuida do coração. Tem coisas de fora querendo entrar em você. Não se permita. Você tem um poder grande demais. Nós temos um poder grande demais. Sabe qual é? Decisão. Você decide o que você quer. Você escolhe entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre sim e não. Com pureza é fazer como Davi fez. Um verso 10. Com pureza é ter a ousadia. Um coração puro e renova dentro de um espírito. Cria em mim. O que precisa fazer no final do... Então não está puro e está até infrutífero, as vias estão entupidas, e você precisa bombear sangue para áreas da sua vida. Então você precisa dizer: Senhor, cria em mim esse coração puro. E precisa dar nome, irmão. Cria em mim um coração que eu falo mal do meu irmão. Cria em mim, Senhor, um coração puro, porque eu sou pornográfico. Cria em mim, Senhor, um coração. Tem que dar nome para o pecado, tem que dar nome para o mal. Porque com a gente mesmo. Então Deus está nos ensinando nessa noite a caminhar com justiça. Deus está nos ensinando nessa noite através a palavra do Senhor. Nessa noite, a essa igreja, mais uma vez, o Senhor está batendo a porta. Pura, distância, sair da dúvida. Ter um coração puro é caminhar com santidade. E santidade nada mais é do que separação, a gente já falou isso aqui. E agora, isso em seu coração, se você que gosta de anotar as remas, fique à vontade, mas eu quero falar sobre os padrões da Trindade de Deus. Existem 3 padrões da Trindade de Deus. E o primeiro padrão qual é? Aliança com Deus. Noé fez aliança com Deus. Abraão fez aliança com Deus. E qual é a nossa dificuldade nos dias de hoje? A gente quer caminhar no evangelho sem aliança. A gente quer ver uma vida no cristianismo sem aliança.
você não confessa que você é de Deus, que você é de Cristo, você não confessa, você não vive, você não pratica. Falar que é crente e vir à igreja é mole, agora viver a prática é difícil. E andou Noé com Deus. Abraão andava com Deus. E o Rufus anda com Deus. É assim. Quem vai andar com Deus? Quem vai viver aliança com Ele? Esse é o primeiro padrão. O segundo padrão é a pureza com Cristo. O segundo padrão da Trindade é pureza com Cristo, ou seja, separação, santidade. Sabe qual é o problema hoje? Que a gente acha que é crente, estamos vivendo com Deus, eu não sou puro com Deus. E às vezes a gente se mete em lugares que nem fomos chamados para se meter. Jesus podia fazer isso. Ele era limpo de mãos e puro de coração. Jesus entrava no meio das prostitutas, dos homens, dos ladrões. Ele entrava e fazia diferença. E às vezes nós, nos dias de hoje, irmãos, tão inocentes, entramos em lugares que não fomos chamados. Não, porque eu vou ali, eu vou converter. Não, porque eu vou ali, eu vou saber. Eu vou me relacionar e ela vai vir para Jesus, ou ele vai vir para Jesus através de mim, porque santo sou eu. Aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Então, tome cuidado. Pureza, a pureza de Cristo, aliança com Cristo, o padrão do Senhor Jesus na pureza é separação, é santidade. Esse padrão precisa ser respeitado. E o terceiro e último padrão é relacionamento com o Espírito Santo. Nós pregamos isso aqui. E nesse relacionamento com o Espírito Santo, o que precisa? Prazer. Como que é o prazer? O Léo aí casou com a Paloma. Já estão um tempo junto, mas hoje firmaram diante do Senhor. E isso os faz apto para trabalhar na igreja, tá, irmãos? A propósito, eu ia falar isso e esqueci. Estão abençoados para trabalhar na igreja. Já estão exercendo, né? Já são obreiros. Mas a aliança, o casar, o prazer, o que se espera de um casamento? A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo. Não está falando aqui sobre a sexualidade do macho ou fêmea, mas está falando no sentido de estarmos casados com os céus, de sermos um com o Senhor Jesus. E o que se espera de um relacionamento, de um casado? Intimidade, prazer. E para viver o relacionamento com o Espírito Santo tem que ter prazer. E nós não estamos vivendo esse prazer. Prazer de estar na casa do Senhor, se arrumar, ter a reverência para Ele. Eu vou à casa do Senhor, vou me arrumar, vou fazer isso, aquilo. Eu faço com amor. Eu quero me relacionar com o Espírito Santo. Eu vou para o quarto, eu vou orar. Cuidar das coisas do Pai. Um relacionamento não é assim, conjugal. O homem quer agradar a mulher, no dia do aniversário, dá presente, flores. Dá um glória aí, homem. E tem homem que não faz não. Jesus amado, tem que pregar para os casais. Mas tem mulher que no dia do homem, no dia dos pais, no dia do marido, no aniversário, ela faz aquela mesa para ele, faz o café da manhã. Amém, mulheres? As mulheres fazem mais, né? E glória a Deus, aleluia. Eis-me aqui, né? A gente não sente prazer em fazer essas coisas para o cônjuge. A gente não... E o relacionamento com o Espírito Santo é a mesma coisa. Nós precisamos sentir prazer nesse relacionamento. E qual é o nosso mal? Qual é o pecado? Qual é o problema aqui? O problema é que nesses padrões de Deus, se nós não estivermos enquadrados nesses padrões, que é a aliança com Deus, a pureza com Cristo e o relacionamento com o Espírito Santo, nós estamos fora. Nós estamos fora do propósito de Deus. Se você não está firmado em nenhuma desses padrões que eu acabei de ler, você não está firmado no propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito com a humanidade. Qual é o propósito? Aliança. Qual o segundo? Pureza. E o outro? Relacionamento. Deus sempre quis isso com o homem. Lembra do jardim do Éden? Lembra de Adão e Eva? Lembra disso? Lembra na reconstrução do mundo através de Noé? Lembra? Deus sempre quer relacionamento. Lembra de Jesus morrendo na cruz do Calvário, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Eu vim para salvar, mas estão me matando como malfeitor. Mas assim seja, para que se cumpra a tua palavra e o meu sangue seja derramado em favor deles, para a salvação e a remissão dos pecados.
Será que tem pelo menos 3 pessoas para glorificar a Jesus? Meu Deus. Então a mudança na minha vida, na sua vida, só acontece através da aceitação. E se não tiver aceitação, não vai ter mudança. E um ponto muito importante que eu quero ressaltar aqui, irmãos, tome cuidado. Porque na vida que você está vivendo, na minha vida, na nossa vida, eu trago isso para mim, para você, se estiver tudo legal, se você está sentindo prazer naquilo que a sua carne está vivendo, estou sentindo prazer no que eu conquisto, no que eu faço, aí eu tenho prazer, a minha carne está sentindo muito prazer pelas minhas conquistas próprias, cuidado, você pode estar pecando. Não, estou muito bem, pastor, estou de boa, eu faço uma boa ação, eu faço isso e aquilo, estou de boa, eu agrado minha mulher, faço aquilo ali, faço aquele outro, não tenho compromisso com nada, também não tenho compromisso com ninguém, eu sou gente boa, pastor, eu acredito que você é. Eu acredito que você é a melhor pessoa dessa sociedade. Mas se você não tem relacionamento com o Espírito Santo, e se a sua carne está muito satisfeita com aquilo que você faz, tome cuidado, você está pecando. Eu quero provar isso em Gálatas capítulo 5, verso 17, por favor, mídia. Gálatas capítulo 5, verso 17, eu vou ler por aqui, você pode acompanhar no telão. Gálatas capítulo 5, verso 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O verso 19, ora, e as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos tenho declarado, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha o que o apóstolo está dizendo aos Gálatas, dizendo que não vai herdar o reino dos céus quem vive segundo a prática da carne. Então por isso que eu falei, se a tua carne está de boa, se está rolando muito prazer no que você está fazendo, tome cuidado, você pode estar enquadrado num desses sentimentos aqui. Tome cuidado. É por isso que Jesus está dizendo e declarando, bem-aventurados são os limpos de coração. É por isso que esse texto aqui, nesse verso do capítulo 8, na minha versão fala limpos, e talvez na sua, em outras versões vai dizer puros. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque aquilo que Jeremias escreveu, Jeremias 17, 9 e 10, e eu trago novamente esse verso para que fique bem gravado na sua mente, em seu coração. Diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha o que Jeremias está declarando, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí entra o verso 10, pela qual nós já lemos, eu o Senhor, Jeremias, eu o Senhor, esquadrinho o coração, e prova os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É forte isso, né, irmãos? Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E a briga que nós estamos travando aqui nessa noite, num momento como esse de mesa, é trazendo essa igreja, essa noiva, que você precisa fazer essa autolimpeza. Esse cuidado remete a mim, remete a você, é nosso. Diz respeito à nossa saúde, o nosso desenvolvimento. E aqui eu pergunto, e já estou finalizando, como está o nosso nível de relacionamento com Jesus? E aí, Caio, Jesus faz parte do seu dia a dia? Faz, Vilma? Jesus faz parte do seu dia a dia? Mamãe Fátima, Jesus faz parte do dia a dia? Glória a Deus, né? Jesus faz parte do seu dia a dia? Jesus faz parte no seu trabalho? Jesus faz parte no nosso relacionamento conjugal? Jesus faz parte da sua história, da sua vida?
O que eu quero nesse sermão é ressaltar uma necessidade, algo que está gritando nesses dias nos púlpitos da igreja. Tem algo que está gritando nos púlpitos da igreja. O Espírito Santo está gritando que nesse tempo é necessário, com urgência, a gente viver essa verdade. É necessário. Não falar que somos de Jesus, mas viver a prática desse relacionamento. Nós precisamos urgentemente em nossas atividades mostrar as nossas ações com Jesus. Nós precisamos urgentemente mostrar que de fato Jesus está em minha vida através do que? Das minhas ações. Porque falar que eu sou crente é mole, mas as minhas ações, o que estão pregando? Quais são as suas ações? O ditado diz assim no mundo: diga-me com quem tu andas e direis quem és. Ah, eu ando com Jesus. Vou ficar parecido com Ele. Com quem você anda? Como é que está seu relacionamento? Você pode dar um glória a Deus? Mateus 5:9. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que é movido pelo amor e se torna mediador em situações de discórdia e divisões. Esse ponto é fenomenal. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Pacificador é o mediador entre a discórdia e as dissensões. O pacificador é aquele que traz paz em meio à guerra. João 14:27, Jesus vai dizer assim: deixe-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É Jesus que está falando tanto uma coisa quanto a outra, tanto em João, como também aqui em Mateus. Então, bem-aventurados são os pacificadores. Pacificador é aquele que é mediador. Será que nós somos mediadores nas discussões, nas contendas do nosso dia a dia, quando a casa está inflamada, quando o homem não entende a mulher, quando a mulher não entende o homem, quando o filho não entende o pai? Quem vai ser o pacificador? Quem vai ter paz na hora da guerra? Quem vai ter paz? Foi isso que eu falei para você, filho, ontem. Foi isso que eu falei para o Felipe ontem. É você que é o curado para curar. Mas eu estava certo, pastor. Eu sei, mas quem que vai ter a paz agora? Então a gente precisa afogar nesse momento o eu, a ira vem porque está na carne. E a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então não consuma o ato. A ira vai vir, irmãos, eu sou sanguíneo. Você acha que pastor Ivanino é amor, abraça todo mundo? Irmãos, eu mato isso todo dia. Tem medo de homem não, irmão. Tem medo de homem não, parto para cima. O lado, o carnal. Puxei Ivani de Paula, meu pai, mesmo nome que eu, baixinho, pequenininho, invocado, virado no saci, como diz o Vando. Se eu não dominar isso, eu me torno igual. Mas quem vai ser o crente? Quem vai ser o curado para curar? Quem vai ser o transformado em Cristo Jesus? Quem vai ser o santo aqui? Quem vai ser a diferença? Quem vai ser o sol da terra? Quem vai ser a luz do mundo? Será que tem alguém se enquadrando aqui? Será que tem alguém se achando aqui nessa mensagem? A gente está falando da gente, coisas do cotidiano. Nós precisamos cuidar do nosso coração. E nessa mensagem de hoje eu estou incitando a você a cuidar da sua vida e da sua alma. Porque a gente aponta, né? Eu estou assim hoje irritado porque o irmão... Vou usar isso direto aqui, tá, filho? Eu cheguei para Cristo hoje. Eu estou irritado porque o cara bateu em mim. E aí eu falei: você está orando por domínio próprio? Falei, não falei? Pastor, nem estou orando mais, ele falou. Cheio de raiva: pastor, não estou nem orando mais. Eu falei: calma, eu sei que está orando. Mas a raiva é o momento, é o furor. Se você alimenta isso, você é mais um na multidão. Como nós não fomos chamados para ser mais um na multidão, nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A gente precisa ter domínio próprio, irmãos. Tem alguém que está desfrutando disso aqui? Tem alguém entendendo a mensagem? Quem vai ser o pacificador em meio às discórdias da vida? Deixe-vos a paz, disse Jesus, a minha paz eu vos dou.
Então não se turbe, não perturbe teu coração. Não perturbe o teu coração. Memorize, nem fique com medo de nada não. Mas tenha paz. A gente fala, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Cris. É graça e paz, Cris. Não, mas a gente fala paz também. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Cadê a tua paz? Está tudo ruim, não está? Está difícil, o governo não ajuda. É o vizinho que bota som alto, é o cachorro que está latindo, e eu não sei o que, e é marido que não chega, é o dinheiro que não apareceu na conta, é dívida, não sei o que. O mundo está difícil. Tá, mas cadê a tua paz? Porque tu não é daqui. Deus tem que incomodar a gente mesmo, irmãos. Pega essa palavra aqui. Cadê a Márcia para gritar hoje? Pega essa palavra. Se Deus não mexer com a gente está sendo construído, nós estamos evoluindo a cada dia que passa. Faz parte a tribulação da nossa evolução humana, porque senão a gente fica na zona de conforto. Amém, Stanley? Mas acabou, e agora o dinheiro acabou, e o emprego? Deus às vezes tira da zona de conforto. Para quê? Para que você tome atitude. Eu sou filho de Deus. Peraí, quem é esse incircunciso que se levanta contra o Filho de Deus? Peraí, o que está acontecendo? É dificuldade? Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quem te chamou é forte e poderoso, poderoso na batalha. Para de lutar com a força dos seus braços. E lute aqui, aqui, leva a briga para o lugar mais alto. Eu lembrei da pregação de Jonathan, como a águia, né? A águia vai brigar onde? Lá em cima, leva para o lugar mais alto. Para de querer brigar aqui nas regiões. Aí você fica, porque é meu nome. Teu nome foi feito para ser chamado. Ei, vão falar de você. Isso aí, é bênção pura o nome dele. Ele hoje, glória a Deus por isso. E é conhecido por capítulo 2 vai dizer, pregue para que saibam, está naquele lugar, que vão saber que o Senhor é Deus na minha vida e na sua vida, porque nós vamos pregar em tempo, em fora de tempo, em tempo, em fora de tempo. Evolui. E o que é evolução, Natanael? Processo. Não é evoluir. Não. Processo. É escadinha. Às vezes eu estou muito grande. Tem o crente na olaria de Deus. Na olaria de Deus. Desce com seu vaso velho e rachado. Sobe com seu vaso novo e renovado. Desce. Ser humilde é ter controle e domínio próprio. Como Cristo. É quando a sua razão acaba e a dele aparece. Uma certa vez, eu não sei lembrar aqui, uma certa vez eu falei, mas eu estou fazendo tudo certo. Irmão ali, eu estava fazendo tudo certo. Eu falei, estou fazendo tudo certo, meu Deus. Mas por que está acontecendo tudo isso? Está tudo certo que eu estou fazendo, não dou um passo em falta. E por que essa luta toda? Por que essa tribulação? Por que está aí você mexendo em tudo, meu? Por quê? Jesus falou assim, meu coração, o Espírito Santo falou assim, tu não pediu para ser parecido com Cristo? É aqui, né?
Você não pediu para ser parecido? Então passe o processo. Porque a uva, para dar o vinho, o bom vinho, tem que ser amassada. Entra no lagar do Senhor nessa noite. Deixa, Geraldo. Por quê? Quanto mais, melhor fica o processo. Deus está te fazendo crescer no tempo da tua aflição. Esse lugar é transitório, essa dificuldade é transitória, não vai permanecer, porque quem te chamou e te prometeu é fiel para cumprir. Deus está falando: permaneça em mim e eu permanecerei em vós, permanecei-vos em mim e eu permanecerei em vós. Aleluia, aleluia, aleluia. O significado da palavra minha paz quer dizer Jesus está presente. Paz é ausência de guerra. Graça e paz. A paz do Senhor. Jesus está presente aí? Jesus está presente aí? Relacionamento. Verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a justiça falada aqui é a justiça divina, que por sua vez ela se choca, se contraria com a justiça humana, porque a justiça divina ela está baseada no amor e o perdão. E a justiça humana, ela está baseada na razão. A justiça divina, ela é baseada no amor e perdão. E a justiça humana é na razão. Quem tem a razão? Essa é a causa, vai, dá para ela aqui. Quem tem a razão? Humanamente, sempre alguém vai ter razão. Essa é a justiça humana. Mas no reino de Cristo, no reino do Senhor, a justiça dele é amor. Empatia. Está doendo aí, irmão? Ou vai doer aqui também, o que você tem? Perdão. Me ofendeu? Você não gosta mais de mim, Caio? Poxa, o que eu fiz, filho? Não, mas tá bom, eu te perdoo assim mesmo. Mas eu sou desse jeito, Caio, sou sanguíneo. Essa é a justiça divina. Amém, irmãos? Verso 11 e 12. E eles mesmos se explicam. Vamos ler. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Sabe qual é o problema hoje da humanidade, dos cristãos? A gente quer o galardão aqui na terra, a gente quer a bênção aqui na terra. E não é aqui, você está aqui de forasteiro, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui para minha evolução, eu estou aqui para aprender, para ficar melhor. E nós somos o chicote do diabo, porque ele tinha tudo isso e perdeu, porque nele houve soberba, nele houve pecado, ele quis um lugar que não era dele, e nosso aperfeiçoamento está dizendo assim, você podia e perdeu, e nós estamos aqui, nos aperfeiçoando para a eternidade. Por isso que é raiva contra você. Por isso o ódio do inimigo contra a mim e contra você. Porque ele já está condenado pela palavra. Mas a mim e a você, temos direito de perdão. Quem quiser vir após mim, disse o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Tem que passar por esse caminho. Bem-aventurado, felizes, abençoado seja aqueles que adquirirem essa mensagem no seu coração, e esse ensinamento de ser ensinável, humilde de coração. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, e agora de fato estou acabando, gente.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, não se veem são eternas. Eu quero dizer para você que a sua leve e momentânea tribulação, ela precisa produzir em você o eterno peso de glória. Qual é? Eu sei para onde eu estou indo, eu sei porque eu estou sendo espremido, é para algo melhor e maior. É identidade, é saber quem você é em Deus, é valorizar a cruz de Cristo, é valorizar a morte do Senhor na cruz do Calvário, é valorizar o sacrifício de Jesus. Hoje eu quero te convidar a caminhar com pureza e viver a vida com Jesus. E dentro desse convite chamado o convite da graça, eu quero que você saia dos fascínios da vida e caminhe com obediência à palavra que agora foi revelada a você. Porque tudo na nossa vida se remete ao quê? A obedecer. Quem vai dar ouvido a essa pregação? Quem dará crédito a essa pregação? Quem vai querer viver uma vida de mudança e sentar de fato na mesa do Senhor? Hoje a gente tem uma mesa simples. Hoje é só um memorial. E dentro desse memorial nós fazemos menção da morte e da ressurreição. Hoje essa mesa significa que alguém pagou o preço que eu não podia, que você não podia pagar. E nós estamos lembrando aqui que alguém fez por nós aquilo que a gente não tinha capacidade. E o que é um memorial? Eu já falei aqui uma vez, eu vou tornar a falar. Sabe aquele bolinho da vovó que você não esquece? Aquele bolinho de chuva, aquele bolinho, sabe aquela comidinha da vovó que a gente lembra? Ah, vovó, deixou saudade. Só ela tinha aquela mão boa para fazer o bolinho. Minha mãe fazia um bolo de banana. Meus irmãos lembram aí do bolo de banana de mamãe? Lembra? Cadê o Johnny? Lembra o bolinho de mamãe? Rapaz, não tinha igual. Mamãe fazia um bolo de banana, a calda era perfeita, a bananinha no jeito, um bolinho macio. Não tinha, que saudade do bolo de banana da minha mãe. Nossa, deu água na boca agora. Que saudade. Isso é memorial. Isso aqui, a mesa é o mesmo memorial. Participar do cálice do Senhor, do pão e do cálice, é dizer assim: eu me lembro, Jesus morreu por mim. Eu me lembro do sacrifício da cruz do Calvário. Eu me lembro do dia em que eu levantei a mão para Ele e o rejeitei na minha caminhada. Eu me lembro que Ele morreu por mim e agora está vivo à destra do Pai Todo-Poderoso. E logo vai voltar para me buscar. Eu me lembro. E isso é o memorial nessa noite. Aí talvez você me pergunte: então pastor, eu posso participar da ceia? Pode, porque é memória. O que nos faz ser iguais nesse momento de ceia, de sentar à mesa aqui, de viver esse momento, o que nos faz iguais? Se você crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é meu irmão, você faz parte disso, você tem direito, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. O que o Senhor reprova é o que está escrito em Coríntios. Deixa eu achar aqui. É o que está escrito em 1 Coríntios, o 26, porque todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice do Senhor, anunciai a morte dele até que venha. Por isso aquele que come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. O que isso quer dizer? Quem bebe sem consciência do que está fazendo. Sabe o que é fazer sem consciência? Ah, me dá esse negócio aí, deixa eu beber esse negócio aí. O que é isso aí? Eu estou aqui, vai irmão. Sem consciência, reverência ao corpo e o cálice do Senhor. O obreiro vai chegar diante de você e vai falar: esse é o corpo de Cristo, tomai e comei, é o corpo do Senhor partido por vós. Celebraremos hoje até que Ele venha. Isso é motivo de alegria, não é de tristeza. Mas o meu pecado, pastor, esse trabalho é de Satanás, deixa esse trabalho. O acusador é o diabo. O diabo que gosta de trazer tristeza. Você não é digno da mesa, você não é digno de... Quem não é digno é ele. Ele aqui não tem parte. Ele aqui não tem parte. Mas se você conhece Jesus, se arrepende do seu pecado, você é meu irmão, você tem direito. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você.
Jesus, essa é a palavra de Deus, esse é o que está escrito em Coríntios, essa é a palavra do Senhor. Todos quantos seguirem isso, todos quantos entenderem essa palavra, e discernindo o corpo do Senhor, respeitando esse memorial, será salvo, em suas emoções, em sua vida espiritual. Por gentileza, os obreiros podem vir à mesa para a gente celebrar ao Senhor. Ministério de louvor.